Isaías capítulo 6, vamos ler do primeiro versículo até o 8º. Vou ler na versão NVI, nova versão internacional. Pode diferenciar um pouco da versão que você tenha em mãos, mas é a mesmíssima palavra de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam 7 serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi uma voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E todos dizemos amém e graças a Deus. Esse texto é de todos nós conhecido, já ouvimos muitas pregações e até mesmo canções baseadas neste texto sagrado. Mas eu gosto de pensar como Lutero pensava, que a Bíblia ela não é antiga nem moderna, ela é eterna. Houve um pregador inglês que acertadamente disse: li a Bíblia 100 vezes, e na 100ª vez que li, achei-a incomparavelmente mais preciosa que a primeira. A Bíblia é esse livro maravilhoso que quanto mais a gente lê, mais novidade Deus comunica ao nosso coração. Não há ninguém, absolutamente ninguém neste mundo, mesmo jovem que seja um voraz leitor, que já tenha lido a Bíblia várias vezes, mesmo um hábil pregador, que já tenha pregado o mesmo texto dezenas de vezes, ninguém jamais poderá dizer que domina o conhecimento pleno e total da Bíblia Sagrada. Porque a palavra de Deus, na medida que nós lemos e estudamos, com o coração disposto para ouvir Deus falar conosco, no mesmo texto, sem ferir a interpretação correta e adequada do texto, Deus sempre trará novas aplicações ao nosso coração da mesma palavra. E eu creio que apesar de você, como também eu, já termos ouvido muitas pregações e canções neste texto, o Espírito de Deus hoje não vai atuar na monotonia, porque o Espírito Santo não é monótono, o Espírito Santo não é enfadonho, o Espírito Santo é fonte de vida, fonte de conhecimento, fonte de sabedoria, de poder e de transformação. E se o Espírito Santo está em nós e entre nós esta tarde, ele tem uma nova porção da parte de Deus a repartir com cada um dos seus filhos. Há 4 estágios na vida de Isaías, que esses 8 versículos dividem conosco. E eu gostaria de falar com vocês nessa tarde sobre esses 4 estágios, que podem ser os 4 estágios também da nossa vida. Quase que via de regra,
são os 4 estágios que todo cristão precisa também passar. Vamos caminhando devagar, vamos mastigando o texto bíblico sem muita pressa, não tão devagar já parando, e nem também com muita pressa, porque como recomendam os médicos da saúde bucal, a gente tem que se alimentar mastigando bem a comida para ter uma boa digestão. A palavra de Deus não é diferente. Diz o livro de Jó que os ouvidos provam as palavras, assim como a boca, o paladar, prova a comida. Então vamos mastigando pelo ouvido devagarzinho uma palavra do Senhor, vamos digerir bem, porque esta palavra que é viva e eficaz, bem digerida em nosso espírito, ela produzirá os efeitos que Deus deseja que ela produza em cada um de nós. Bem, o primeiro estágio da vida de Isaías que vemos nesse texto é o que eu chamo de o estágio da visão. Os versículos 1 a 4 trazem para nós, e eu peço sua atenção, volte seu olhar para a página da sua Bíblia e medite comigo sobre este primeiro momento, nesse encontro de Isaías com Deus. Ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Talvez a sua versão diga num alto e sublime trono, dá no mesmo, porque sublime quer dizer algo excelso, algo exaltado, algo elevado, algo grandioso. Isaías viu o Senhor, e é muito curioso, porque o texto de Isaías evidentemente não diz, e nem poderia dizer, porque a Trindade é uma revelação que só vai se dar totalmente com o Novo Testamento. Os crentes da Antiga Aliança, os crentes do Antigo Testamento, eles entendiam que Deus era um só, mas eles não entendiam que Deus era 3 pessoas distintas. Nós cremos em um único Deus, é isso que nos ensina, inclusive, a Bíblia Sagrada. E quando a doutrina da Trindade foi sistematizada na história do cristianismo, isso foi ratificado. Deus é o único Deus que existe eternamente em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. É uma conta que na matemática humana não fecha, e não adianta você querer entender como é que 3 pode ser 1, como é que 1 pode ser 3, porque essa é uma matemática do céu, somente Deus pode interpretá-la. Não tem Albert Einstein nenhum neste mundo que possa destrinchar e explicar com detalhe o que é a Trindade. Nós apenas aceitamos isso por fé, porque a Bíblia nos diz que o Pai é distinto do Filho, o Filho é distinto do Espírito Santo, mas Pai, Filho e Espírito Santo são um único Deus. Como explicar isso? Aí não nos convém receber isso pela fé. Eu gosto do que dizia Charles Spurgeon. Spurgeon disse que essa verdade é como um remédio que você não mastiga. Sabe comprimido para dor de cabeça? Você bota na boca e não mastiga, você pega um copo d'água e engole aquilo depressa. Também assim é a doutrina da Trindade. Se você ficar mastigando, vai dar um amargor, e você não vai gostar talvez dos resultados, porque sua mente pequena não conseguirá entender. Então apenas receba, engula isso pela fé, e glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, e para a gente tá bom demais. Se quando chegarmos lá no céu, Deus se agradar de nos explicar, explicado ficará. Mas se também Ele não quiser explicar, dessa explicação não careceremos, pois o que importa saber é que Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor, e estaremos com Ele por toda a eternidade. Mas sabe o que é curioso? É que no livro de João, capítulo 12, versículos 40 e 41, o evangelista João vai dizer para nós, vai identificar quem foi a exata pessoa que Isaías viu nesta visão. Deus é um só, mas em 3 pessoas distintas. Isaías viu uma pessoa sentada em um alto e sublime trono. E no capítulo 12 de João, quando João cita justamente um trecho do capítulo 6 de Isaías, João diz assim:
Isaías viu a glória de Jesus e dela deu testemunho. Portanto, esse ser divino, excelso, sublime, exaltado, que Isaías viu e que o Antigo Testamento não define exatamente para nós, o Novo Testamento define. Isaías viu a Jesus Cristo num estado chamado de pré-encarnado, ou seja, antes de Cristo assumir a sua forma humana, antes de ele vestir-se de corpo humano 2000 anos atrás, Isaías teve uma visão dele, sentado no alto e sublime trono, na sua aparência majestosa, gloriosa. É muito curioso, porque Isaías foi o profeta no Antigo Testamento, que teve o privilégio de ver Jesus na visão, na forma exaltada, na forma divina, e também teve o privilégio de ver Jesus na forma humilhada, na forma humana. Aqui no capítulo 6, Isaías vê a Deus exaltado, vê ao Cristo glorificado, como o próprio Cristo disse na oração sacerdotal, no capítulo 17, versículo 5 de João: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha junto a ti antes que o mundo existisse. Você sabe que Jesus Cristo nem sempre teve corpo humano. Corpo humano ele passou a ter a partir da concepção no ventre da jovem Virgem Maria de Nazaré. Mas antes disso, ele já existia desde toda a eternidade e para toda a eternidade, porque ele é Deus. Ele não tem princípio nem terá fim de dias. Pelo contrário, nele tudo se principia e nele tudo tem o seu fim, porque ele é o autor e é o consumador de todas as coisas. Mas ele não tem princípio e ele mesmo em sua essência não tem fim. Então aqui Isaías vê a Cristo exaltado. Lá no capítulo 53, Isaías vê a Cristo humilhado. Olhando para ele, não víamos aparência alguma para que o desejássemos. Ele era um homem ferido, o reputamos como ferido de Deus. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas transgressões. O castigo que para nós representa paz estava sobre ele. Pelas suas feridas, pelos seus machucados, nós fomos sarados. Então Isaías ele foi muito privilegiado, porque ele teve as duas visões. Ele viu Cristo antes da encarnação e ele viu Cristo depois da sua encarnação. Mas nesse episódio específico, Isaías está vendo Cristo em seu estado pré-encarnado, glorioso, exaltado, naquela visão, como Paulo quando diz em Filipenses capítulo 2, que sendo achado em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, renunciou momentaneamente ao seu estado de glória celestial para vestir-se de pele humana, e feito homem semelhante a nós, se fez servo, obediente ao Pai, em tudo, até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ou seja, o Pai lhe recompôs a sua posição celestial, o Pai lhe devolveu o trono que estava no céu, que sempre foi e que sempre será dele. Quando Cristo cumpriu a obra redentora, tendo saído do túmulo numa manhã de domingo, um domingo como este, 2000 anos atrás, por essas horas, circulava pelas ruas de Jerusalém a mais bela notícia que o mundo já ouviu: Jesus Cristo ressuscitou. E quando ele ressuscita e volta para o céu, ele volta a esse seu estado de glória. Mas agora é diferente. Por quê? Porque ele volta ao seu estado de glória, como João vai vê-lo lá na ilha de Patmos, seus olhos como chama de fogo, seus pés como de bronze polido, latão reluzente, sua voz como o som de muitas águas. Imagina que cena linda foi aquela, que voz forte, trovejante, impactante foi a do Cristo glorificado, que João viu e ouviu, e o seu rosto era mais resplandecente que a luz do sol ao meio-dia. Mas há uma diferença entre o Cristo glorificado antes da encarnação
encarnação e o Cristo glorificado depois da encarnação. É que antes da encarnação ele não tinha corpo humano, ele era apenas Deus. Mas agora, hoje, nesse exato momento no céu, ele é Deus, mas ele também é homem. Ele está vestido de corpo humano, mas corpo humano glorificado e glorioso. Porque aprendam uma coisa aqui, meus caros jovens irmãos: Jesus, tendo descido do céu, não deixou de ser Deus. Tendo regressado ao céu, não deixou de ser homem. É a única pessoa no céu que tem as duas naturezas plenamente em si. Jesus Cristo é uma celebridade no céu, pastor Djalma. Nem mesmo o Pai e nem mesmo o Espírito Santo tem o que Jesus tem, porque o Pai não tem corpo humano e o Espírito Santo também não tem, porque ele habita em nós, ele é Espírito. Mas Jesus Cristo, ele é o único em todo o universo, conhecido e desconhecido, no mundo visível e no invisível. Cristo é o único que é Deus e que também é homem. Eu acho que no céu os anjos olham para o Senhor e ficam tentando entender como é que é aquilo, como é que ele é Deus e como é que ele é homem ao mesmo tempo. E isso talvez não entre na cabeça dos anjos, mas eles estão lá prestando louvor, culto e adoração ao Filho de Deus, que foi morto e reviveu e vive para todo sempre. Louvado seja o seu nome. Algumas pessoas pensam que quando Jesus voltou para o céu, ele abandonou o corpo humano, mas não se esqueça que Jesus ressuscitou, e a ressurreição, para ser verdadeira, tem que ser corpórea e literal. Jesus Cristo não apareceu como um espírito após a ressurreição. Não foram apenas aparições de Jesus, foi a ressurreição. O corpo de Jesus Cristo não está mais sepultado, foi tirado de lá, ele voltou à vida. E não é como o corpo de Moisés, que foi escondido e desapareceu. Não, ele apareceu a Maria Madalena, apareceu aos apóstolos, apareceu a Tiago, apareceu a cerca de 500 irmãos, apareceu a Paulo, e ele em breve aparecerá para a sua igreja que o espera. Isaías disse: eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. O nosso Cristo é Deus. O nosso Cristo, ele se senta em trono. O nosso Cristo é rei. O nosso Cristo é digno de louvor. Não importa o que dizem as seitas, não importa o que dizem as testemunhas de Jeová, que dizem que Cristo é um Deus menor, que não é digno de ser adorado como o Pai, que dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa real, é apenas a força, o poder que emana do Pai. Não importa o que dizem os unitarianos, não importa, para nós importa o que diz a palavra. Isaías disse que viu ao Senhor sentado num alto e sublime trono, sua glória enchia todo o templo e toda a terra, e os serafins lhe ofereciam louvor, e João diz que esse Senhor é o próprio Cristo. Então para nós importa o que diz a palavra. Jesus é o Cristo, Jesus é o Senhor, ele é digno de louvor e de adoração da sua igreja. Nós somos uma igreja trinitariana. O que isso significa dizer? Nós cremos na Trindade, e não temos que ter nenhum constrangimento disso. Nós somos um povo que adoramos ao Pai, que adoramos ao Filho e que adoramos ao Espírito Santo de Deus. Quem diz amém por isso? Isaías diz: acima dele estavam serafins. Outras versões dizem em volta dele, em roda dele estavam serafins. É a única menção em todos os 66 livros da Bíblia Sagrada, é a única menção a esse tipo de anjo, essa classe de anjos, serafins. Sabemos quase nada. Não fosse por esse texto de Isaías, nós desconheceríamos os serafins. A palavra serafim, que significa reluzente, flamejante, significa ser cheio de fogo mesmo. Esse é o sentido da palavra serafim, seres cheios de fogo. Isaías vê esses seres cheios de fogo, anjos poderosos em força, rodeando em volta do Senhor. Tamanha é a reverência que eles têm diante da presença do Cristo exaltado, do Deus Filho, que eles sequer ousam olhar para ele. Esses anjos têm 6 asas, com 2 eles cobrem os pés, com 2 eles cobrem o rosto,
e com duas eles voam. E eles têm um cântico na boca. Incessantemente eles proclamam, como que responsivamente, dizendo um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Tem duas coisas que eu quero dizer aqui para vocês ainda nesse primeiro estágio da visão de Isaías, que é o estágio da visão propriamente dita. A primeira coisa é a reverência dos anjos diante do Senhor. E a segunda é o cântico dos anjos oferecido ao Senhor. Observe que tamanha é a reverência, como disse há pouco, que eles sequer ousam olhar para o rosto do Senhor. E eles cobrem os seus pés, porque pés na Bíblia Sagrada geralmente falam de caminho, de procedimento, de postura, de atitude. Você se lembra quando Salomão disse no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, o teu Deus. É claro, você é um moço inteligente. Eu estou pregando aqui para muita gente que é universitário, jovens que estão aí, jovens empreendedores, inteligentes. Talvez até tenhamos aqui escritores, poetas, não é? Moças inteligentes, rapazes inteligentes, pregadores, professores de EBD. É claro que guardar o pé quando entrar na casa de Deus não é uma linguagem literal, porque Deus não tem problema com os pés e as unhas de ninguém. Não é esconder os pés debaixo dos bancos. Essa é uma linguagem metafórica para dizer: veja como você se porta diante de Deus. Seja reverente na presença do Senhor. Tenha cautela com a forma como você se apresenta para oferecer culto ao Senhor, porque Ele é Senhor. Ele é digno de respeito. Ele é digno de temor. Ele é digno de reverência. O caminho está aberto para todos, mas não é para toda forma, não é de qualquer jeito. Todos podem ir à presença dele, mas tem critérios, tem exigência, tem controle de qualidade. Você entra aqui na igreja, tem que entrar de máscara, tem ali o álcool em gel para higienizar as mãos, tem que estar todo mundo organizadozinho nos bancos, não pode ninguém estar andando para lá e para cá nos corredores da igreja, se levantando, chamando atenção. Por quê? Porque este é um ambiente de reverência. Diante de Deus, nós temos que ser reverentes, porque Ele é o Senhor da glória, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso. Ninguém comparece diante de um juiz de todo jeito. Se você vai de bermuda e de camiseta regata diante de um juiz, ele te manda voltar para casa. Ninguém comparece diante de um juiz com micro short, micro saia, super decote. Não, ninguém posa de gostosão e de gostosona diante de juiz. Ninguém vai para uma entrevista de emprego de todo jeito. Não, por quê? Porque você entende que são ambientes que demandam reverência, que demandam pudor, decência, modéstia. Você está lá e o que vai prevalecer é a forma como você fala, são os seus argumentos, é o que você tem a oferecer. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, ela não quer ver o seu corpo, não quer ver o seu cabelo, não, ela quer ver o seu currículo, o que é que você tem para oferecer. E a pergunta não vai ser que tipo de roupa você gosta de usar, a pergunta vai ser como você se define, qual é o seu caráter, qual é o seu temperamento, o que você gosta de fazer, como você convive em grupo. É isso que realmente interessa, irmãos. Deus, Ele é muito mais digno de reverência do que um juiz, Ele é muito mais digno de reverência do que um professor de faculdade, Ele é muito mais digno de reverência do que um gerente de recursos humanos de qualquer empresa da terra. Ele é mais digno de reverência do que o pastor da igreja e do campo, Ele é mais digno de reverência do que o pastor presidente da convenção estadual, Ele é mais digno de reverência do que o prefeito, o governador, o presidente da república, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. Ele é Deus.
Portanto, vejam, moças e rapazes, como vocês andam. Não só no templo, no local de culto, no momento da reunião coletiva para adoração a Deus. Vejamos como nós nos procedemos diante de Deus no dia a dia. Reverência não é apenas uma atitude pontual para 2 horas de culto. Reverência é uma postura de uma vida dedicada e consagrada a Deus. Seja no trabalho, lá seja reverente. Na escola, na faculdade, no curso técnico, lá seja diferente. Seja reverente. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em você e Ele é onipresente. Aonde quer que você esteja, a presença de Deus lá está. E da mesma forma que aqui, lá a presença de Deus também exige reverência de mim e de você. Um jovem crente, ele é diferente até pilotando moto e dirigindo carro. O ímpio não. O homem, o moço, a moça que não tem temor a Deus, é diferente, é desmantelado. Ele compra uma moto ou ganha uma moto de presente do pai, já troca logo o cano de escape para colocar aqueles barulhentos que não respeitam os códigos de trânsito do país, já começa a infringir lei desde que pega a moto. Aí sai fazendo zoada no meio da rua, incomodando a vizinhança. Aí bota a namorada com um micro shortzinho na garupa e ela fica toda empinada, posando de gostosona para cima e para baixo. E o camarada pilotando, achando o máximo porque está com a moto novinha e uma novinha atrás na moto com ele, chamando a atenção. E vai dando rabiada, cavalo de pau, empinando moto na BR-230. Isso é o jovem que não tem temor a Deus, que não tem senso de reverência divina, que anda como um loucão, um boizinho, disposto a bater, matar e a morrer. Mas o jovem crente, ele é diferente. No trânsito ele respeita as leis, ele respeita Deus, ele respeita os usuários daquela via que estão trafegando como ele. Ele não troca o cano de escape. Para que colocar um cano de escape para estar fazendo zoada no meio da rua? Isso não é moto de crente não, rapaz. Moto de crente tem que ser reverente como ele é reverente também, sem fazer zoada para ninguém. Se pudesse, trocaria por um mais silencioso do que o que vem de fábrica e não outro barulhento. E a moça que ele coloca na garupa é a irmã para levar para a universidade ou para o trabalho, é a mãe para vir para o ciclo de oração, ou então a namorada para vir para esse culto de louvor e adoração a Deus. Mas ela vem composta, ela está bem vestida, ela não está chamando a atenção de ninguém, porque ela também tem reverência. Ela não anda no meio da rua, em cima, na ponta do salto, chamando a atenção de um e de outro, psiu para cá e psiu para lá, não, porque isso é postura de moça mundana, que não tem temor a Deus, que quer bancar a gostosona para cima e para baixo. A moça crente, ela busca o louvor do Senhor, a aprovação do Senhor, porque Provérbios 31:30 diz que a beleza é passageira e a formosura é vã, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. A moça verdadeiramente crente, ela se envergonha quando recebe psiu. Ela se constrange e diz: meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Ela não quer homens carnais, impuros, prostitutos, muitas vezes casados, adúlteros, cobiçando o corpo dela. Ela guarda o seu corpo para aquele moço a quem Deus dará o grande privilégio de casar-se com ela e constituir família com ela. A presença de Deus demanda dos seus adoradores santidade, reverência e temor. Quantas moças que vêm a um culto como esse não se sentem nem à vontade para levantar a mão para adorar a Deus, porque sabe que se levantar a mão, a blusa pequena sobe e o umbigo fica de fora. Quantos moços que vêm a um trabalho como esse não se sentem à vontade para ficar em pé e levantar as mãos, como Paulo dizia: quero pois que os homens levantem as mãos santas e sem ira, em louvor, oração e adoração. Ele não levanta porque a blusa está muito apertadinha, é baby look, é muito pequenininha. Se ele levantar, é capaz de rasgar aqui embaixo, porque a intenção dele é mostrar os músculos, os
bíceps, é para mostrar que ele está fazendo academia, que ele está malhando, é para mostrar para a ex-namorada dele que não valorizou, que ele agora é o poderosão da rua. Oh, meu mano, você não precisa disso, carinha. Deixa de ser bobo. Você nem sabe, você pensa que está impressionando a ex, mas ela já está ligada em outro. Vem tu também te ligar em Jesus. Vem adorar a Jesus Cristo. Te veste como moço crente, cheio do Espírito Santo, e na hora de louvar a Deus, louva com teu coração. A presença de Deus demanda reverência. Não é de qualquer jeito que comparece diante de Deus. Nadab e Abiú, sacerdotes, líderes espirituais do povo hebreu, acharam que podiam ir de qualquer jeito. E aí foram levando fogo estranho, brasa que não tinha sido tirado do altar do holocausto, que era assim que Deus tinha ordenado que fosse. Não deu outra. Aquela dupla de irmãos foi fulminada por Deus dentro do tabernáculo, porque compareceram diante de Deus com irreverência. Mas você deve dizer, bem, isso é coisa do Antigo Testamento. No Novo Testamento não tem mais isso não, porque agora a gente está na época da graça. Tudo agora é graça. Oh, maravilhosa graça. Ah, e você acha que porque está na graça Deus acha tudo engraçado? Não. Quer que eu te lembre de Ananias e Safira no Novo Testamento? O casal que se combinou mentir diante do apóstolo do Senhor. A Bíblia diz que eles caíram mortos aos pés do apóstolo Pedro, porque ousaram mentir. Era o início da igreja, Pentecostes já tinha acontecido, mas Deus não tolerou a mentira daquele casal. Cuidado, casal de namorado. Cuidado, casal de noivos. Cuidado, casal casados. Não pense que porque está na época da graça, que Deus está fazendo vistas grossas de tudo. Não! Ele ainda é juiz da terra. Ele ainda julga a humanidade. E se eu mal li a Bíblia, eu acho que eu vi Paulo dizer assim: o julgamento começará pela casa de Deus. Cuidado você que anda fazendo coisa errada por debaixo dos panos e acha que pode chegar aqui e se combinar às escondidas para mentir diante da regente, para mentir diante do coordenador, para mentir diante do pastor, e acha que depois pode escapar. Não, diante de Deus ninguém mente. A mentira é descortinada diante dele, porque os seus olhos estão passeando toda a terra como chama de fogo. É melhor confessar, é melhor dizer a verdade. Ah, mas eu vou passar vergonha. É melhor a vergonha da disciplina e ser corrigido do que a alegria da mentira para ser condenado. Diga comigo, é melhor a tristeza da disciplina, que gera correção, do que a alegria do pecado oculto, que gera condenação. Confesse. Foi, minha mãe, aconteceu. Foi, meu pastor, aconteceu, me perdoe. Vou aceitar a disciplina e não vou me rebelar, não vou para fora não, vou ficar aqui. Vou cumprir a disciplina que tiver de cumprir, me perdoe, me ajude. Eu quero recomeçar, eu quero reconstruir. Vai passar vergonha, vai, mas maior vergonha você fez ao Senhor. Mas se você tiver arrependimento verdadeiro, Ele tem sangue verdadeiro para purificar o teu pecado e reconstruir a tua vida. Prefira sofrer a vergonha da disciplina por 3 meses
do que a condenação do pecado por uma eternidade. Vou repetir mais uma vez. Prefira sofrer a vergonha da disciplina por 3 meses do que a vergonha da condenação por uma eternidade. Quem diz amém? Amém. A quem cabe, caiba, receba, porque Deus está falando esta tarde. A segunda coisa, ainda nessa primeira fase, é o canto dos serafins. Oh, que canto bonito! Oh, que canto teocêntrico! Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Alguns comentaristas veem aqui o louvor à Trindade sendo entoado. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo tem esse nome porque ele é santo e é santificador. Outros comentaristas, porém, veem uma espécie de um superlativo, de uma ênfase na santidade divina, como que se estivessem os serafins dizendo: ele é muito santo, ele é santíssimo. Eu estou pregando essa tarde para uma congregação de santos. Sim ou não? Sim ou não? Sim, porque é isso que a Bíblia diz que nós somos. Tendo crido em Cristo, fomos santificados pelo seu sangue, pela lavagem regeneradora da palavra de Deus, pela ação purificadora do Espírito Santo que em nós veio habitar. É a chamada santificação posicional. Deus nos mudou da posição de pecadores inveterados, perdidos, desgraçados, cheios de pecado. Alguém já disse que antes nós éramos almas cebosas, e é verdade mesmo, nós vivíamos na ceboseira do pecado. Mas Paulo disse assim: Deus nos transportou, Ele nos pegou e nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Os católicos não entendem isso. Os católicos dizem: rapaz, como é que pode uns comedores de feijão com arroz dizerem que são santos? Santo é quem fez pelo menos 2 milagres, ajudou os pobres, teve sua documentação enviada para Roma e a sua canonização chancelada pelo Papa, o Pontífice Romano. No catolicismo romano, santo é quem o Papa diz que é santo. Mas eu li essa Bíblia e nela está escrito que todos que receberam o sangue de Jesus Cristo em seu coração foram feitos santos para Deus. Pedro diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus. Agora, Deus é o único ser que é santo em plenitude. Ele é o único que é irretocavelmente santo. É o único cuja santidade não precisa ser aperfeiçoada. Ele é santo por completo. Em Deus não há ruga, em Deus não há mancha, em Deus não há mácula, não há maldade. Você pode não entender o agir de Deus, mas jamais diga que Deus está errado em qualquer coisa. Mas por que Deus permitiu o coronavírus? Mas por que é que meu parente, meu pai, minha mãe, homem de oração, pastor, servo de Deus, morreu da forma que morreu? Por que, meu Deus? Não fique questionando os desígnios de Deus. Você não tem direito de questionar. Ele é santo,
Ele é santo, Ele é santo, santíssimo, santo e incomparável. Sua santidade não pode ser mensurada. Não há nenhuma medição humana. O metro não pode qualificar a santidade de Deus, porque Ele é tremendamente santo, maravilhosamente santo, incomparavelmente santo. E todas as suas obras são santas. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, e se não der, continua sendo Deus. Você pode levantar as mãos aos céus e adorar este Deus. Fazendo ou não fazendo, Ele é Deus. Agindo ou não agindo, Ele é Deus. Respondendo ou não respondendo, Ele é Deus. Curando ou matando, Ele é Deus. Levantando ou derrubando, Ele é Deus. Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Rime que triunfasse. Esse é o bom louvor. O louvor que exalta os atributos de Deus. O louvor que exalta a divindade santa. Estou preocupado, meus caros jovens irmãos, com tanta música focada no homem, focada no adorador. Nós estamos vivendo um fenômeno que eu chamo no meu livro Poder Pentecostal, de o fenômeno da adoração ao adorador. Adorar o que sei, adorar o que sou, nada pode calar, um adorador. E a gente canta isso e não percebe que estamos cantando para nós, sobre nós. Algumas pessoas pensam que hino de adoração é hino que o verbo adorar aparece, mas não. Pode ser adoração ao homem. Se eu estou cantando sobre mim, não posso dizer que estou adorando a Deus. Se eu estou cantando meus atributos, não posso dizer que estou louvando a Deus. Já dizia o britânico C.S. Lewis: louvar é cantar a beleza do Criador. Não basta ter o verbo adoração, tem que adorar a Deus verdadeiramente. E às vezes a gente fica só cantando sobre nós, sobre nós. E é só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Eu fico pensando, meu Deus, tudo bem que esse irmão, essa irmã tenha passado suas lutas, suas provas, mas parece um hino meio soberbo. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. É como quem diz o seguinte: eu fui forte, não sei se vocês são, eu sou. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Não é quem tem raiz não, é quem tem a graça e a misericórdia de Deus. É quem tem graça e misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É a misericórdia. Não é porque você tem teologia, é porque tem misericórdia de Deus sobre você.
Não é porque teu pai te criou na igreja, é porque tem misericórdia de Deus sobre você. Não é porque tem ministério, é evangelista, é conferencista, é escritor, é líder. Não, é porque tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Porque se dependesse de você e de mim, nós estávamos agora procurando o que brincar de carnaval lá fora. Quantos de vocês aqui, antes de conhecerem Jesus, uma hora dessa, não tinha pandemia, né? Uma hora dessa você estava vestido de boi bumbá, não era, varão? Na maior presepada, vestido de papafigo. Você, moça, estava vestido de homem, pintada com a barba no rosto, jogando maisena na cara dos vizinhos, dos amigos, nas prostituições, nas bagunças, na desordem da vida, na esculhambação, na ceboseira. Mas a misericórdia de Deus foi lá. O Espírito Santo falou ao teu coração e disse: não quero mais você correndo atrás do boi bumbá. Você agora vai correr atrás do leão da tribo de Judá. Não quero mais você correndo atrás do boi. Quero você agora junto do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aqui está você, por causa da misericórdia. Nunca foi sobre nós, foi tudo sobre você. Vamos parar de cantar sobre nós e vamos cantar sobre Ele. Ele é lindo, Ele é santo, Ele é grande, Ele é perfeito, Ele é bom, Ele é justo, Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele salva, Ele cura, Ele batiza, Ele prepara o homem, Ele leva para o céu. Jesus é o tema da canção da igreja. Oh, doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com a alma cheia a proclamar o nome bom de Jesus. Regentes de conjuntos que aqui estão, saibam escolher os hinos que vocês colocam para os seus conjuntos cantarem. Ah, mas esse hino é do fogo, esse hino é do manto, esse hino é do ré pra. Meu amigo, quando o irmão soltar esse hino na igreja, vai ser nego voando por cima dos bancos. Eu não quero saber se é do ré teté, do ré pra, do ré fly. Eu quero saber se tem Bíblia, se tem Cristo, se tem santidade, se os atributos dele estão sendo louvados. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Para depois não achar ruim um jovem que é mais instruído na palavra dizer: esse hino eu não canto. Ah, também só quer ser. Não, ele está certo, você que está errado. Porque eu vou ser muito sincero com você. Se eu faço parte de um conjunto de jovens, se eu faço parte de um conjunto de jovens ou de uma banda, e me vem com aquela música: eu estou desesperado, eu me sinto um desgraçado, eu só quero morrer. Irmão, eu não canto. Eu não canto. Porque eu não estou desesperado, eu tenho esperança nele. Eu não me sinto desgraçado, eu tenho uma graça de Deus sobre mim. E eu não sinto vontade de morrer. Eu quero ir para o céu, mas morrer não. Eu quero ser arrebatado. Vai com essa música de depressão para lá. Ah, mas
Fulano disse que esse hino é a história dele. É a história dele, não é a minha. Eu estou feliz e alegre com Jesus. Só sinto vontade de morrer. Aí a gente convida o jovem não crente para vir para a igreja no domingo de noite. Mano, sai desse mundão, mano, que esse mundão tem nada para te dar. Essa alegria desse mundo é passageira, isso logo se acaba. Vem para Jesus, que Jesus tem alegria para te dar. Aí o cara diz, eu vou então. Aí chega aqui, vê 30, 40 jovens de pé cantando, só sinto vontade de morrer. Ele olha, rapaz, oxi, fizeram propaganda enganosa para mim. Disseram que aqui tinha alegria verdadeira, mas esse povo só pensa em morrer. Oxe, deixa eu voltar para onde eu estava, que eu pelo menos eu não estou pensando em morrer não. Eu estou melhor do que eles. Se alguém aqui hoje veio pensando em morrer, em se matar, em desistir da vida, você não vai cantar esse cântico depressivo não. Eu, em nome de Jesus Cristo, com a autoridade da palavra que está em minhas mãos, eu repreendo todo pensamento suicida, todo pensamento de desistência da vida. Saia da mente desse jovem agora, em nome de Jesus. Depressão, saia. Suicídio, saia. Complexo de inferioridade, saia, em nome de Jesus. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. É melhor, o Espírito Santo se move em você, é melhor. Glória a Deus. Segundo estágio, versículo 5, é o estágio da confissão. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ouçam-me bem esta tarde. Qualquer um que teve um encontro verdadeiro com o Senhor sabe o peso da responsabilidade. Qualquer um que tem um encontro verdadeiro com Cristo reconhece a sua insignificância diante dele, reconhece a sua impureza, o seu fracasso diante dele. Após a pesca maravilhosa, Pedro assustou-se sobremodo diante da presença de Jesus e lhe fez um pedido dizendo: Senhor, retira-te de mim, aparta-te de mim, Senhor. Por que, Pedro? Não é porque Pedro estava se desviando, não queria saber de Jesus, não. Retira-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Uma profunda consciência, uma profunda convicção de pecado e de miséria humana dispara no coração daquele que tem um encontro com Jesus. É por isso que eu abomino a teologia coach. Não, você tem poder dentro de você, você pode, você é. Acredite, é hora de vencer. Esta força vem de dentro de você. Vem não, de dentro de mim? Dentro de mim tem medo, dentro de mim tem timidez, vergonha, pecado, culpa, maldade, inveja, intriga. Dentro de mim só tem isso. A força que vem para me fazer vencedor, ela vem do alto, ela vem do céu. A teologia coach exalta o homem. A teologia coach diz que você é, que você pode, que você tem. A força está dentro de você. Coloque esse leão para fora. Leão?
está mais para um gato rabugento. Não tem leão. O leão é Jesus que vem morar dentro do meu coração. Quando Isaías vê ao Senhor, Isaías não diz eu devo ser o cara, porque ele se revelou para mim. Eu vi, vocês não viram, eu vi, então eu sou o escolhido. Ele deve ter visto algo em mim que ele se agradou. Eu vou contar para todo mundo essa visão que eu tive. Eu vou compartilhar agora mesmo no Facebook, no Instagram, no Twitter. Eu vou mostrar para quem me humilhou que Deus não. Ai de mim. Ai de mim. Isaías sabe que diante do peso da visão de Deus, a visão da santidade de Deus poderia aniquilá-lo, porque Deus é tão santo, mas tão santo, que o pecado não subsiste diante dele. Então Isaías teme. É isso que eu quero dizer. Qualquer pessoa que teve uma visão verdadeira de Deus, ela teme, ela se sente pequena, ela se sente indigna. É por isso que eu sou preocupado com alguns cultos pentecostais por aí, pastor, onde as pessoas veem anjo com muita facilidade. Estou vendo anjo ali. Tem um anjo ali de lado daquele jovem ali, e ele está com uma bandeja na mão, e nessa bandeja tem 12 cálices, e ele está te mandando, jovem, toma um cálice agora, toma. Toma vergonha na cara, seu mentiroso. Você não está vendo nada? Estou vendo um anjo pendurado ali. Tem anjo aqui em cima da galeria. Tem anjo aqui de lado do pastor. Mentira. Observem na Bíblia Sagrada, todos os homens e mulheres que viram anjos de Deus temeram e tremeram. Aí o povo hoje vê anjo como quem vê foto de amigo no Facebook. Eu não estou vendo anjo nenhum aqui hoje, mas eu sei que eles estão em volta de nós, porque eles são espíritos ministradores ao nosso favor. Mas nós não precisamos fazer culto aos anjos, porque mais que os anjos está a presença do próprio Deus entre nós. Ai de mim, eu não sou digno, eu não sou merecedor. Eu fico abismado. As pessoas pensam que receber cargo na igreja é exaltação. Esse ano eu fiquei como coordenador do setor tal. Deus está me exaltando. Não é exaltação, é responsabilidade. É honra sim, porque é honroso servir a Deus, mas é responsabilidade. Não bata no peito, nem saia se gabando por aí. Eu estou à frente, eu estou liderando. Você deveria dizer como diz Isaías: ai de mim. Fiquei como professor de EBD este ano. Ai de mim. Fiquei como regente da mocidade. Ai de mim. Só diz ai de mim quem reconhece que Deus é grande e Ele é pequeno. Só diz ai de mim quem sabe que de si mesmo nada pode, nada tem e nada faz. Só diz ai de mim quem reconhece sua pequenez diante de Deus. Mas eu lhe digo esta tarde, quem reconhece a si mesmo pequeno diante de Deus, Deus o fará um vencedor diante dos homens. Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. O problema de Isaías eram os lábios. Talvez o problema seu e o meu não seja exatamente os lábios. Talvez seja os olhos. Olhos andarilhos demais. Vivemos numa sociedade muito virtualizada. Redes sociais aos montes. E os olhos andam muito. Ai de mim que sou um jovem de olhos impuros e habito no meio de um povo de impuros olhos. Talvez o seu problema seja a impureza dos ouvidos. Muito mexeriqueiro, mexeriqueira, gosta de estar ouvindo coisa que não deve.
Música mundana no seu celular, com um fonezinho de ouvido, ninguém sabe. Está você lá bem caladinho dentro do ônibus, indo para o curso, para o trabalho, e com o celularzinho lá ligado. Quem não conhece pensa que está ouvindo os hinos da harpa cristã, mas está não, está ouvindo Wesley Safadão. Seus ouvidos não foram dados para você ouvir esse lixo moral. Seus olhos não lhe foram dados para você ficar assistindo Big Brother. Paciência de assistir o culto online não tem, mas paciência para assistir Big Brother você tem. Paciência para ouvir uma pregação no YouTube você não tem, mas paciência para ficar ouvindo piadas imorais você tem. Converta-se esta tarde. Ai de mim! Deixe o Wesley Safadão para lá, porque esta vida não mais lhe pertence. Deixe a Anitta, Beyoncé, Lady Gaga. Saia desse lixo moral. Venha ouvir louvores e adoração a Deus. Deus te quer ouvindo Lauriette, Cassiane, Shirley Carvalhais. Deus te quer ouvindo Oséias de Paula. Deus te quer ouvindo Isadora Pompeu. Deus te quer ouvindo Aline Barros. Deus te quer ouvindo homens e mulheres que verdadeiramente louvam e exaltam ao Deus Criador dos céus e da terra. E não adianta colocar código secreto no celular não, meu irmão. Não coloca senha, não adianta, não tem senha, não tem aplicativo, não tem manha, não tem truque. Para Deus não tem segredo. Deus está investigando o teu celular nesse exato momento. Meu irmão, velho, é o seguinte, bicho, eu coloquei um aplicativo aqui, meu irmão, que nem a NASA consegue descobrir. Descobre mesmo não. Mas num piscar de olhos, se é que Deus pisca os olhos, num lampejo do seu olhar, Ele já leu todos os kbytes, megabytes, gigabytes, terabytes. Ele já leu tuas mensagens do WhatsApp com tua namorada. Ele já viu cada foto, cada vídeo. Ele já viu e Ele sabe tudo. Tudo já foi descoberto. Ai de mim. Você não pode vir cantar hoje à tarde e quando for à noite mandar nudes para seu namorado e achar que está tudo bem. Não está tudo bem, porque Ele é santo. Ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Confissão. Confissão. Eu não sei, pastor Djalma, se aqui em Santa Rita, em João Pessoa, ainda se tem esse bom costume, mas eu era criança em Campina Grande, via quando se fazia o apelo para quem queria aceitar Jesus, a pessoa era chamada à frente e o pregador, o pastor da igreja dizia assim: agora repita comigo. Primeiro que o pregador pregava o evangelho. Não era teologia de autoajuda, teologia da prosperidade, recebe e toma posse, não. Era Jesus Cristo salva, liberta e transforma. E na hora do apelo, ele convidava pessoas para aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Cuidado, jovem pregador, cuidado com essa mania de ficar chamando o povo para um abraço. Venha que eu quero lhe dar um abraço. Não, não tem conversa de abraço. É para entregar a vida a Jesus.
Não engane o pecador não, não tapeie o pecador não. Ou ele está aceitando a Jesus, ou não está. Mas não venha com essa conversa de quem quer receber um abraço. Aí o cara vem para um abraço e você diz: cadê a segunda pessoa para Jesus? E essa foi a primeira por acaso? Entregar a vida a Jesus é uma coisa, receber abraço do pregador é outra coisa. Tem muito jovem pregador aí pegando essa modinha agora. Venha que eu quero lhe dar um abraço. Emocionalismo barato, fajuta, que não segura ninguém na presença de Deus. Mas eu lembro que o pregador chamava e o pastor dizia: repita comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, perdoa todos os meus pecados. Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Estamos precisando voltar a fazer isso, porque pouco estamos pregando o Evangelho. Apelos muitas vezes não fazemos, ou fazemos mal feito, e não estamos mais fazendo o momento da confissão dos pecados. Eu sei, irmão, que hoje não é fácil ser pastor. Não é fácil, não julgue, não condene, porque não é fácil ser pastor de igreja hoje. Hoje qualquer coisinha é processo por danos morais, não é, pastor? O senhor que é pastor sabe disso melhor do que eu. Não pode, antigamente se disciplinava alguém, chamava à frente, dizia o nome e o pecado pelo qual a pessoa estava recebendo a disciplina. Mas não pode mais fazer isso, porque é constrangimento. Hoje é tudo escondido. Quando a igreja vem saber, a pessoa já tem saído da disciplina. Aí não gera temor nos outros. Não gera temor nos outros. Não, se eu errar, o pastor vai me chamar na salinha, escondidinho. Eu peço a ele que não fale para ninguém, tudo certinho. Sabe o que é isso? Estamos perdendo o temor a Deus. Ai de mim. Ai de mim que vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. É tempo de chorar na presença de Deus. É tempo de confessar pecados. É tempo de arrependimento. Terceira fase, preciso acelerar, vou terminar. Isaías confessou, mas veio a provisão para ele. É o estágio da purificação. Versículo 6. Um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou em meus lábios, a minha boca, e disse: veja, isso tocou os seus lábios, e a sua culpa foi removida, e o seu pecado foi perdoado. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas quem oculta suas transgressões, nunca prosperará. Não adianta ficar, rapaz, jogando para debaixo do tapete. Não, mas o tempo vai passar, as pessoas vão esquecer, isso vai ser apagado da minha memória, vai não. C.S. Lewis disse que o tempo não cura pecado, só tem uma coisa que cura pecado: é o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. Não é o tempo. Quanto mais se esconde o pecado, mais o pecado se avoluma, mais ele cresce, vira uma bola de neve. Pecado não caduca, pecado não tem prazo de validade. O pecado só é purificado quando há arrependimento e confissão. Quando há arrependimento e confissão, aí vem o sangue de Jesus Cristo, que limpa, que purifica e que lava toda mancha. Ai de mim, Deus disse: vá lá, anjo, tire uma brasa do altar. A brasa, ela saía lá do altar do holocausto, que prefigurava a cruz de Jesus Cristo. Porque no antigo templo, o altar do holocausto era um tipo, uma figura, uma sombra
da cruz de Jesus Cristo, onde Ele se entregaria para a expiação, remoção dos nossos pecados e purificação da nossa alma. De certo modo, aqui, ainda que por meio de figuras, de tipos, de sombras, é do Calvário que está saindo a purificação de Isaías, porque as brasas do altar apontavam para o Calvário, porque não há purificação que não seja no Calvário. Todos os meses nós cantamos na ceia, e vocês conhecem: se nós a ti confessarmos e seguir tua luz, tu não somente perdoas, purificas. Aleluia, sim, sim, de todo pecado. Que maravilha de amor, pois que mais alvo o teu sangue. Fique de pé, por favor, fique de pé, fique de pé, fique de pé. Deixa o sangue circular pelas tuas pernas, fica de pé. Mas se nesse sangue mais alvo, eu não vim aqui para condenar nenhum de vocês, Deus me livre. Eu não vim nem mesmo para julgar nenhum de vocês. Meu caro jovem, a sua luta é a minha luta, as suas tentações são as minhas tentações, as suas fraquezas são as minhas fraquezas, as suas necessidades são as minhas necessidades. E não pense que porque sou um homem casado eu não sofro mais tentações. É um ledo engano achar que o casamento faz as tentações cessarem, porque Satanás também tenta homens e mulheres casados. Eu não venho a você como alguém perfeito, um exemplo moral e de integridade para você, não. Eu também tenho os meus fracassos, eu também tenho os meus erros, eu também tenho as minhas transgressões, eu também tenho as minhas fraquezas e limitações. Mas tantas vezes quantas eu caio, eu olho para o Calvário, eu me lembro do Cordeiro de Deus e suplico por sua misericórdia. Oh Jesus, oh Jesus, tem misericórdia de mim. Não pequeis, disse João, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Em um instante agora, traga à sua mente agora a sua culpa. Traga à sua mente agora o seu pecado, o seu erro, a sua transgressão, que você ainda não colocou diante de Deus. Traga agora, tire de debaixo do tapete, abra
abra a gaveta do seu coração e pegue esse monstro chamado pecado que você empurrou dentro dessa gaveta. Tire de lá de dentro agora um pensamento impuro, uma palavra mal colocada, xingamento, palavrão, obscenidade, sensualidade. Isso que você escondeu, tire agora e coloque aos pés da cruz neste momento. Você só voltará impuro para casa hoje se você quiser voltar impuro. Você só voltará carregando o pecado oculto se você quiser continuar escondendo o pecado. Mas se você quiser voltar liberto, limpo, purificado, você vai deixar seu pecado aqui agora diante da presença dele. Eu errei com minha namorada, Senhor. Eu errei com meu namorado. Eu agredi meus pais. Eu menti para meus líderes. Mas agora eu te confesso minha culpa, Senhor. Eu te confesso os meus pecados, Senhor. Lava minha alma com sangue carmesim. Toca nos meus lábios. Toca nos meus olhos. Toca nos meus ouvidos. Toca nos meus pés, nas minhas mãos. Toca no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. Tira todo o mal que está em mim. Peça aí agora para Ele te limpar, para Ele te purificar. E Ele neste momento limpará a tua alma. E seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas, purifica. Ele não só perdoa, Ele purifica. Sim, de todo pecado. Que maravilha de amor. Você esta tarde. Ele está purificando tua mente. Ele está limpando teu coração. Ele está tirando a sujeira, o grude do pecado, e está renovando o espírito dele na tua vida. Tendo sido purificado, Isaías ouve a voz de Deus. Quarto e último estágio. Ele ouve a voz de Deus dos céus, dizendo: e agora? A quem enviarei? Quem há de ir ao mundo anunciar as boas novas por nós? Antes ele não podia, porque estava sujo, mas agora ele pode dizer: eis-me aqui. Antes eu não podia, porque estava sujo. E quando estamos sujos, nos escondemos, como Adão se escondeu de Deus. Quantos jovens, pastor, se escondendo para não pregar, para não cantar, para não ensinar, para não se envolver? É porque a consciência está pesada, o pecado está oculto no coração e ele se sente indigno para servir a Deus. Mas essa tarde Jesus está limpando, está lavando, está purificando, e o Senhor vai ver jovens chegarem para o Senhor e dizer assim: pastor, onde o Senhor quer que eu lhe ajude na obra aqui na igreja? A quem enviarei? Quem há de ir por nós?
Os santos, os lavados, os purificados, os redimidos levantam as mãos e dizem: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Eu sou pequeno, mas tu és grande, eis-me aqui. Eu sou pobre, mas tu és rico, eis-me aqui. Eu sou ignorante, mas tu és sábio, eis-me aqui, Senhor. Você voltará a pregar, você voltará a cantar, você voltará a tocar na banda, você voltará a evangelizar, você voltará a dar aulas para as crianças na EBD, você voltará a liderar vigílias na igreja, você voltará a ganhar almas para o reino de Deus, porque hoje, aqui, agora, o teu pecado foi tirado, a tua iniquidade foi removida, o teu coração foi purificado, a mancha, o grude, a sujeira foi removida pelo sangue do Cordeiro de Deus.